E aí, pessoal, tudo bem? Se preparem, porque a história de hoje é sobre uma santa que foi uma verdadeira aventureira. Já pensaram em alguém que, em vez de seguir os caminhos que todo mundo seguia, resolveu criar um caminho novinho em folha para servir a Deus? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na incrível aventura de Santa Rosa Venerini. Parem para pensar um pouquinho. Há muito tempo atrás, lá na Itália, se uma moça quisesse dedicar sua vida a Deus, parecia que só tinha duas opções. Mas a nossa heroína de hoje, ela sentia lá no fundo do coração que Deus tinha um plano totalmente diferente para ela. E aí, como será que ela descobriu esse plano? Vamos ver juntos? Bom, nossa aventura começa lá em Viterbo, uma cidade linda da Itália. Foi lá que a Rosa Venerini nasceu, no ano de 1656. Naquela época, as coisas eram bem diferentes, sabe? As escolhas para as mulheres eram, bem, poucas. Mas o coração da Rosa era gigante e inquieto. Ele buscava algo a mais, uma missão de verdade. Então, de um lado, tinha um casamento, né? A chance de construir uma família, ter filhos, um caminho muito bonito. Do outro lado, o convento, uma vida inteira dedicada à oração, super perto de Deus. Os dois caminhos eram incríveis, claro. Mas dentro da Rosa tinha uma faísca, sabe? Uma vozinha que chamava ela para uma aventura, diferente de tudo. E o mais legal é que a Rosa não era uma menina qualquer, não mesmo. Ela era muito, mas muito inteligente, tinha um coração enorme, super sensível, e ela adorava ouvir as histórias de santos corajosos como São Domingos e Santo Inácio de Loyola. Eles eram como super-heróis da fé para ela. E isso acendia um fogo no coração dela, uma vontade imensa de fazer algo grandão para Deus também. E foi bem aí, nesse tempo de busca, que a grande aventura dela começou de verdade. Foi como se uma luz bem forte se acendesse e mostrasse o caminho. Querem saber como essa missão apareceu para ela? Então, bora descobrir! Olha só que coisa. Por causa de uns problemas na família, a Rosa teve que sair do mosteiro onde estava. Mas ela desanimou? Que nada! Uma aventureira não desiste fácil. Assim que chegou em casa, ela já teve uma ideia genial. Vou chamar minhas amigas e as vizinhas para a gente rezar o terço juntas. Uma atitude simples, né? Mas que já mostrava a força e a vontade que ela tinha de espalhar a fé. E foi ali, no meio daquelas orações, que, bam! A Rosa teve uma sacada incrível. Ela olhou para as meninas e mulheres que estavam com ela e percebeu uma coisa muito séria. Elas não tinham só poucas coisas materiais, sabe? Faltava algo muito mais importante. Elas não conheciam quase nada sobre Deus, nem sobre o mundo. Era um tipo de pobreza que ninguém via com os olhos, mas que era super real. E aí caiu a ficha. A Rosa entendeu tudinho. A maior pobreza de todas não era a falta de dinheiro, era não conhecer o amor de Deus. E naquele momento, o coração de aventureira dela bateu mais forte do que nunca. Pronto, ela tinha encontrado a sua missão: combater essa pobreza com a arma mais poderosa de todas, a educação. Esse era o chamado dela para a aventura. E como toda boa heroína, a Rosa não ficou só pensando, né? Ela partiu para a ação. Então se preparem, porque agora começa o capítulo mais emocionante dessa história, a criação da sua escola, que foi uma verdadeira revolução. Depois de muito rezar e se preparar, ela chamou duas amigas para ajudar e conseguiu a bênção do bispo, o cardeal Urbano Sacchetti. E então, no dia 30 de agosto de 1685, o grande sonho virou realidade. A primeira escola de Santa Rosa Venerini estava de portas abertas. Que momento, hein? Pessoal, isso é gigante! Pensem bem, a Escola da Rosa foi a primeira escola pública só para meninas de toda a Itália. Numa época em que quase ninguém se importava se as meninas estudavam ou não, ela foi lá e fez uma revolução. É ou não é uma coragem de outro mundo? Ela deu um nome bem legal para essa fundação, Mestras Pias. E o objetivo era show de bola, tinha duas partes. Primeiro, ensinar as meninas a ler, a escrever, a fazer contas. Mas o mais importante de tudo era ensinar sobre a fé e sobre o tamanho do amor de Deus por elas. A ideia era ajudar essas meninas a se tornarem mulheres fortes, independentes e cheias de esperança. Mas calma aí, que a aventura não parou por aí, de jeito nenhum. A escola de Viterbo foi só o comecinho. Aquela chama que a Rosa acendeu começou a se espalhar e se espalhar por toda a Itália. Vocês vão ver como a missão dela cresceu de um jeito impressionante. Mas qual era o segredo? Por que as escolas dela faziam tanto sucesso? Era o carisma, o jeito especial da Rosa. O método dela tinha 3 passos super poderosos. Primeiro, educar na fé. Segundo, ensinar com muito amor.
E terceiro, ajudar as mulheres a crescer, acreditar nelas, para que elas pudessem voar alto e alcançar seus sonhos. E a fama daquela escola incrível se espalhou que nem fogo em palha seca. Daqui a pouco já tinha bispo, cardeal, família importante, todo mundo de outras cidades chamando a Rosa. Por favor, Rosa, vem abrir uma escola aqui também. A missão dela estava crescendo sem parar e abençoando um monte de gente por onde passava. E quantas escolas vocês acham que ela fundou? Chuta um número aí. 50? É isso mesmo, 50! Escolas. Essa grande aventureira da fé, com a ajuda de Deus, abriu 50 escolas durante a vida dela. Já pararam para imaginar o tanto de gente que ela ajudou? Milhares e milhares de meninas tiveram a chance de aprender e sonhar mais alto por causa da coragem dela. Bom, toda jornada aqui na Terra tem um final, né? E a gente está chegando no final da história da Rosa. Mas a luz que ela acendeu, essa nunca se apagou. Vamos ver como a aventura dela continua brilhando até hoje. A Rosa foi morar no céu no dia 7 de maio de 1728. E o tesouro que ela ganhou em toda essa aventura não foi ouro, nem joias, foi algo muito mais precioso. Uma vida santa, cheia do amor de Deus e do carinho de todas as pessoas que ela ajudou. E o mais incrível é que a aventura dela não acabou, não mesmo. Hoje, as Mestras Pias Venerini, que são como as filhas espirituais da Rosa, continuam essa missão. Elas levam educação e fé para um monte de crianças em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Olha que legal! E é por essa história tão linda que a gente termina rezando, pedindo a ajuda dela lá do céu. Santa Rosa Venerini, rogai por nós! Essa história da Santa Rosa faz a gente pensar, né? Assim como ela foi super criativa, de que jeitos novos a gente pode servir a Deus e ajudar as pessoas hoje em dia? Cada um na sua casa, na sua escola, o que será que a gente pode fazer? E aí, gostaram da aventura de Santa Rosa? Se essa história inspirou o coração de alguma forma, já deixa aquele like caprichado para ajudar mais gente a conhecer essa santa incrível. E para não perder mais nenhuma aventura de fé como essa, é só se inscrever aqui no canal Catequista Felipe Lucas e ativar o sininho para receber tudo em primeira mão. Agora eu quero saber uma coisa. O que mais deixou vocês de boca aberta na história da Santa Rosa? Conta pra mim aqui nos comentários. Pode deixar pergunta, sugestão, eu leio tudo com o maior carinho, viu? Um abraço e até a próxima!